After é uma fanfic de Harry Styles, escrita pela Anna Todd em 2014, onde encontramos muitos personagens fazendo muitas baguncinhas na internet, como, por exemplo, o Hardin, que é vivido pelo Harry Styles, ou o Nate, que é vivido pelo Niall Horta, ou o Landon, vivido pelo Liam Payne, o Logan, que apareceu somente 2 vezes em 500 páginas, vivido pelo Louis Tomlinsons. E, por último, não perdoado por deixar a banda, mas também não será esquecido, o Zed, vivido pelo Zayn Maluquinho. Apesar de ser somente um YA de baixíssima qualidade, todo baseado na música da Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Não tente me enganar, Anna Todd, eu sei que é inspirada nessa música. Recentemente eu vi muitas postagens a respeito do livro, influenciada pela chegada do segundo filme de After, que estreia esse ano, pelo menos eu acho que estreia esse ano, não sabemos, mas que estreia esse ano, que se chama After Depois da Verdade. E muito desses comentários eu percebi que vinham de uma romantização do casal Tessa e Hardin. E eu acabei relendo pra poder saber exatamente do que se trata, porque eu achei que eu tava lendo errado. Só que eu não tava lendo errado, eu acho. Então aqui vai 5 tópicos que eu quero falar sobre After. Boa sorte! Número 1. A Tessa é uma protagonista irritante. A Tessa é uma jovem adulta que acaba de entrar na faculdade, tem uma mãe que trabalha muito para dar as coisas para ela, inclusive eu não sei o nome da mãe dela. E tem um namorado fofo chamado Noah, que isso eu sei. Tessa é o estereotipo de garota chamada cool girl. Ela gosta de literatura, usa roupas meio infantis, não bebe, não gosta de festas, enfim. Ela tem constante vontade de chamar outros personagens desse livro que não são relevantes, por sinal, de putas. Porque para ela, qualquer garota que não usa roupas que ela usa ou é minimamente diferente dela é digna de ser xingada. Como já foi visto antes, Tessa não é igual às outras garotas. Ela trai o namorado fofo dela, Noah, não só uma vez, mas 2. E quando termina com ele, definitivamente mal olha na cara do garoto. E mesmo assim, ele perdoa ela mais de 2 vezes. Tessa tem plena consciência de que está vivendo uma relação abusiva, até mesmo porque ela também é abusiva. Porém, ela prefere acreditar que Hardin vai mudar. Tessa é a pessoa que disse o seguinte monólogo. Abre aspas, sinto muito que eu não me visto como uma piranha, como as outras meninas que você conhece. Para alguém que tem tanta questão de ser diferente, você é bem preconceituoso com as pessoas que não são como você. Fecha aspas. Tessa é apaixonada por Hardin. Pelo menos eu acho. Número 2. Hardin é um protagonista extremamente irritante. Hardin é um bad boy, ele usa preto, tem várias tatuagens e piercings. Anda com uma turminha da pesada e adora uma farra. Hardin fisga o olho em Tessa, porque como vimos antes, Tessa não é como as outras garotas. Hardin começa uma perseguição atrás da Tessa, mesmo que ela tenha namorado, e diga várias vezes para ele que não quer que ele fique por perto. Hardin não sabe o que é um não, principalmente em partes que Tessa não quer ele por perto ou não quer beijá-lo. Hardin não respeita as pessoas, ele é revoltado demais para isso. Hardin gosta de jogos, mesmo que os jogos não favoreçam ninguém além dele. Hardin acha que manda em Tessa e regularmente manda ela fazer ou não fazer coisas para ele, apesar dela não obedecê-lo. Hardin acha que tudo pode ser resolvido com sexo. Inclusive, ele observa Tessa como um mero objeto sexual, o que é completamente confirmado no final do livro. Acredita? Hardin não gosta que Tessa tenha amigos. Ele afasta Tessa de todos, chantageando ela a morar com ele para esconder o seu segredinho sujo. Hardin apostou a virgindade de Tessa por dinheiro, e com o dinheiro ele pagou a hipoteca do apartamento onde os dois vivem juntos e pintou o carro de Tessa. E Hardin, ele é abusivo. 3. O resto dos personagens. Eu particularmente não sei muito a respeito do resto das pessoas nesse livro, porque elas simplesmente não existem fora da narrativa entre o Hardin e a Tessa. Eles meio que eles somem, viram poeira quando eles não estão juntos. Mas o que sabemos dos personagens é que Steph é uma amiga de Tessa, colega de quarto dela e namora o Tristan. Nate e Zed são outros personagens que participam do grupo da pesada.
Molly é uma garota que Tessa tem extremo ciúme e que Tessa chama de prostituta a cada 5 minutos. Jace é um personagem completamente aleatório que apareceu nas últimas 200 páginas do livro e que era para ser uma espécie de vilão, só que ele só apareceu uma página e depois em outro rolê e do nada ela inseriu ele na narrativa. Vai saber. E Logan era pra ser um personagem, só que ele apareceu 2 vezes em 500 páginas. E Landon é o amigo de Tessa, que aparece metade do livro e não serve pra porra nenhuma. 4. A explicação de por que o Hardin é do jeito que é. No final do livro, o Hardin explica pra Tessa o motivo dele ser do jeito que ele é. No caso, doido de pedra. Conta pra ela uma história que o pai dele era bêbado, que caçou briga com umas pessoas num bar e acabou que essas pessoas foram tirar satisfação com ele, ele não tava em casa, e encontraram a mãe do Hardin. Ele tinha uns 7 anos de idade mais ou menos, e com isso, os caras bêbados que invadiram a casa do pai do Hardin, eles estupraram a mãe do Hardin e o Hardin presenciou tudo. E por isso ele tem vários pesadelos durante a narrativa. E foi meio que jogada dessa bomba pra gente. O que explicaria muito, pois isso é um trauma. E uma criança presenciar isso é, no mínimo, desumano. Porém, tenho que dizer que isso só reforça o fato do Hardin ser um tremendo filho da mãe. Apesar de presenciar uma violência contra uma mulher importante, a mãe dele, e ver o quanto que é desgastante para uma pessoa passar por uma situação daquela, e mesmo tendo vários pesadelos com aquele momento, Hard tem a ideia de usar a virgindade da Tessa como prêmio e tratar a Tessa como um objeto sexual durante toda a narrativa. E você pode achar que eu estou ficando exagerada ou louca, mas eu não tô, porque é exatamente o que acontece. Depois ele usa o papo de que se apaixonou pela Tessa. Porém, mesmo apaixonado pela Tessa, ele usa toda a sua charlatagem, tira a virgindade da garota, pega o lençol ensanguentado dela e a camisinha da qual eles usaram e usa como um verdadeiro troféu. Que amor, Hardin, que amor. Hardin não só usa uma situação horrível que aconteceu na vida dele e com a mãe dele, ele usa a mãe dele como uma desculpa para ele ser um tremendo babaca e ele não percebe que isso só torna ele uma pessoa mais nojenta. 5. A história em geral. A escrita é péssima. Eu não culpo a história ser derivada de uma fanfic, pois eu li muitas fanfics na minha vida e fanfics fantásticas e tão bem escritas que torna After mais uma historinha escrita por uma criança de 7 anos. Eu pensei que a fanfic havia sido escrita pela Anna Todd com seus 14, 13 anos mais ou menos, por causa da abordagem de um relacionamento abusivo. Imagine qual foi a minha surpresa ao descobrir que ela escreveu no período de 2012 e 2013 e o livro foi publicado em 2014. Com essas informações, eu descobri que ela já tinha mais de 20 anos quando escreveu a história. Mais de 20 anos! E mesmo assim, ela escreveu uma história que trata de um relacionamento completamente abusivo, sem nenhum filtro. E mesmo depois que foi publicado, ela não fez muitas alterações da fanfic original publicada no Wattpad para o livro físico, publicado por uma editora, reescrito por editores e etc. A referência de clássicos como Morro dos Ventos Uivantes e até mesmo um dos meus livros favoritos da vida, Orgulho e Preconceito, me faz identificar facilmente a narrativa do livro. Era para ser uma releitura dos clássicos. Porém, isso só tornou as pessoas loucas de pedra fazendo comparações entre os livros. Pessoas leem esse livro achando que vai ser algo parecido com Elizabeth e Darcy, só que eles esquecem que Darcy nunca apostaria a virgindade de Elizabeth por diversão e por dinheiro. Eu vejo tanto de pessoas dizendo que queriam um Hardin e isso só me faz pensar que elas não leram o livro. Ou se leram de uma forma completamente errada. O Hardin e a Tessa brigam mais de 24 vezes nesse livro. E sim, eu contei. E se eu perdi alguma dessas briguinhas, me perdoem, mas é um livro de 500 páginas e isso é demais. Eu ficar contando cada briguinha, cada intriga que eles têm em 500 páginas me deixou completamente louca. A relação deles se resume em brigar, fazer sexo
E eu me pergunto se isso é saudável. Tipo, é saudável pra você? Ah, mas é só uma ficção. Sim, realmente, é só uma ficção. E eu nem estaria falando sobre isso se todos levassem como uma ficção. Mas não levam. E é por isso que eu tô falando disso. O livro não foi feito como uma obra de conscientização sobre o relacionamento abusivo. Ele foi feito para promover o relacionamento abusivo. Mesmo que, inconscientemente, ela promoveu o relacionamento abusivo. Ah, mas o Harding melhora no quinto livro. Nossa, isso me surpreendeu de ter uma continuação. E ainda por cima que foi publicada. Então vamos lá. São 5 livros. After, After depois da verdade. After depois do desencontro. After depois da esperança. After depois da promessa. E tem um prequel que eu não vou contar, que é o Before, a história de Harding antes de Tessa. Sem contar o primeiro livro que eu já li, que são 528 páginas. E sem contar o último, After, depois da promessa, que são 480 páginas. Nós temos 1443 páginas. Uau! Então você tá me dizendo que eu preciso ler 1443 páginas pro Harding virar um ser humano normal? Sinceramente, a única conclusão que eu cheguei lendo After é de que até ponto você levaria um amor que só te machuca, só te maltrata, só te faz se sentir ridícula, pra se sentir minimamente diferente, pra se sentir, entre aspas, amada? Tipo, te custa tanto você ficar estressada, triste, chorar 1000 vezes como a Tessa chora, às vezes chora até por nada e se sente completamente ridicularizada e humilhada por uma pessoa só pra você se sentir amada. Você nunca, sério, nunca deixa alguém ser a prioridade da sua vida, porque no fim você acaba igual essa história. Não tem hobbies, não tem amigos e muito menos uma vida além daquela pessoa.